O sertão aprendeu cedo a reconhecer o som do medo. Ele vinha antes do tiro, antes do grito, antes da poeira subir no caminho. Vinha no sussurro apressado entre as portas fechadas, no cachorro recolhido debaixo da casa, no olhar das mães puxando os filhos para dentro. Naquele tempo, dizer o nome de Lampião podia significar proteção ou sentença, dependendo de quem o pronunciava. E foi justamente nesse espaço de temor e respeito que surgiu o homem que dizia servir ao rei do cangaço, mas que, longe dos olhos do bando verdadeiro, transformava o nome de Lampião em licença para matar inocentes. A história começa numa manhã seca, quando o sol ainda mal tocava o chão rachado e um pequeno povoado despertava sem saber que aquele dia ficaria marcado para sempre. Um vaqueiro foi o primeiro a ver o cavalo parado na entrada da vila, o homem montado ereto, chapéu de couro bem posto, cartucheiras cruzando o peito e um olhar duro, treinado para impor silêncio. Ele se apresentou como enviado de Lampião, falou com voz firme, pausada, como quem sabe que cada palavra pesa. Disse que vinha cobrar contas, que o sertão tinha dívida com o cangaço. Bastou isso para que o medo se espalhasse como fogo em palha seca. Ninguém ousou questionar. Ninguém pediu prova. O nome de Lampião bastava. O que ninguém sabia era que aquele homem não trazia ordem nenhuma do bando verdadeiro. Ele trazia apenas a própria fome de poder, um rancor antigo e uma vontade doentia de se sentir temido. Em poucas horas, escolheu suas vítimas. Não eram coronéis, não eram jagunços armados, não eram homens de mando. Eram pequenos agricultores, um velho rezador, um rapaz que mal tinha barba no rosto. Ele acusou sem prova, apontou sem explicação e executou sem piedade. Cada tiro vinha acompanhado da mesma frase fria: ordem de Lampião. O povoado assistia paralisado, sentindo o peso da injustiça sem coragem de reagir. Quem ousaria enfrentar alguém que dizia agir em nome do cangaço? Quem teria forças para desafiar o medo de provocar a fúria do rei do sertão? Assim, os corpos caíram um a um, e o silêncio virou cumplicidade forçada. Quando o homem partiu, deixando para trás sangue, choro e revolta contida, o sertão pareceu respirar aliviado, mas apenas por um instante. Porque o que foi plantado ali não era alívio, era uma ferida aberta. Dias depois, a notícia correu pelas trilhas invisíveis da Caatinga. Não pelos caminhos oficiais, mas pelos atalhos do sertão, levada por tropeiros, rezadeiras, cantadores e pela dor de quem não tinha mais nada a perder. Chegou aos ouvidos de Lampião como chegam as verdades que não pedem licença, atravessando a mata, rompendo o silêncio, exigindo resposta. Lampião ouviu calado. Não interrompeu, não reagiu de imediato. Seus olhos, porém, mudaram. Quem conhecia o capitão sabia reconhecer aquele olhar. Não era raiva explosiva, era algo mais perigoso, indignação fria. Usar seu nome para matar inocentes era mais do que um crime, era uma afronta direta à lógica do cangaço, que, aos olhos de Lampião, seguia um código próprio. Ele sempre soube que seria lembrado como bandido por uns e justiceiro por outros, mas nunca admitiu ser associado à covardia gratuita. Para ele, aquilo ultrapassava todos os limites. Ali, não era apenas o sertão que sangrava, era o próprio nome de Lampião sendo arrastado pela lama. O capitão reuniu o bando naquela mesma noite. Não houve discurso longo, não houve grito nem bravata. Apenas palavras secas, certeiras, que caíram como sentença. Alguém estava se passando por cangaceiro e manchando o nome do grupo. Alguém estava matando quem não devia, aterrorizando quem não tinha defesa. E isso não ficaria sem resposta. O sertão precisava saber a diferença entre o cangaço de verdade e a covardia disfarçada. Lampião deixou claro: aquele homem seria encontrado. E quando fosse, não haveria negociação, não haveria fuga, não haveria perdão. O bando partiu antes do amanhecer, misturando-se à Caatinga como sombra viva. Cada passo carregava a tensão de quem caça algo mais perigoso do que uma volante, caçava um espelho distorcido de si mesmo. Enquanto isso, o falso emissário de Lampião seguia adiante, embriagado pelo próprio poder. Onde chegava, repetia o mesmo teatro. Chapéu baixo, voz firme, ameaça calculada. Ele gostava de ver o medo nos olhos das pessoas, gostava do silêncio pesado que se formava quando dizia o nome do capitão. Em sua mente, acreditava-se intocável. Achava que Lampião jamais saberia, ou, se soubesse, não se importaria. Afinal, não era o cangaço feito de sangue e terror? O que ele não entendia era que, para Lampião,
Havia uma diferença brutal entre impor respeito e espalhar crueldade sem sentido. Essa ignorância seria sua sentença. O encontro aconteceu numa tarde abafada, quando o sol parecia parado no céu. O homem estava num pequeno arraial, exigindo comida e dinheiro, quando sentiu algo diferente no ar. Não foi um aviso claro, foi um instinto, um arrepio súbito. O povoado estava silencioso demais. Não havia choro, não havia correria, apenas um vazio estranho. Então ele ouviu o som que não queria ouvir, passos firmes, vários, cercando lentamente o lugar. Quando levantou o olhar, viu-os. Chapéus inclinados, cartucheiras cheias, rostos marcados pela vida dura do sertão. No centro, Lampião. O falso cangaceiro tentou falar, tentou usar o mesmo nome que o protegera até ali. Não conseguiu. A voz morreu na garganta. Lampião se aproximou devagar, cada passo carregando um peso que esmagava o chão e o orgulho do impostor. Não gritou. Não xingou. Apenas perguntou, com calma assustadora, quem tinha lhe dado ordem para matar inocentes em seu nome. O homem caiu de joelhos antes mesmo de responder. Chorou, implorou, tentou justificar. Disse que fazia aquilo para sobreviver, para se impor, para não ser esquecido. Lampião ouviu tudo em silêncio. Quando respondeu, sua voz saiu baixa, mas firme, atravessando o ar como lâmina. Disse que sobreviver não dava direito de virar monstro, que medo não era justiça, que usar seu nome para covardia era pior do que enfrentar a morte de frente. O sertão assistia de longe, escondido atrás das portas, sentindo que algo maior estava acontecendo. Aquilo não era apenas vingança, era um julgamento. Lampião fez questão de que todos soubessem quem aquele homem era de verdade. Não um cangaceiro, não um justiceiro, mas um assassino comum, sem honra, sem causa, sem proteção. O castigo foi rápido, mas exemplar. Não pela violência em si, mas pelo significado. O falso emissário caiu ali mesmo, diante daqueles que havia aterrorizado. O sertão, pela primeira vez desde os crimes, respirou sem medo. Lampião ordenou que o corpo ficasse exposto por algumas horas, não como espetáculo, mas como aviso. Quem usasse o nome do cangaço para matar inocentes teria destino pior do que qualquer volante poderia oferecer. Quando o bando partiu, deixou para trás algo raro, um silêncio diferente, não de terror, mas de alívio pesado. As pessoas começaram a sair de casa, a se olhar, a chorar os mortos com menos medo e mais dignidade. O nome de Lampião continuava temido, mas agora vinha acompanhado de uma lição dura. Até no sertão mais cruel, há limites que não podem ser cruzados impunemente. Se você chegou até aqui, comenta o que você acha dessa história. Lampião foi justiceiro ou apenas impôs sua própria lei? Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino, porque no próximo tópico essa história toma um rumo ainda mais sombrio, mostrando como o sertão cobra caro de quem escolhe o caminho da crueldade. Depois da morte do homem que usava o nome de Lampião para espalhar terror, o sertão não voltou imediatamente à calma. Pelo contrário, quando um crime é exposto, outros começam a emergir das sombras. O silêncio que antes era medo começou a se transformar em murmúrio, e os murmúrios viraram relatos. Histórias guardadas por semanas, às vezes meses, começaram a circular entre feiras, beiras de rio e casas de farinha. Pessoas diferentes, povoados distantes, mas o mesmo padrão se repetia. Sempre um homem sozinho ou com dois comparsas, sempre o mesmo discurso, sempre a mesma ameaça, ordem de Lampião. E sempre inocentes pagando com a vida. Lampião percebeu que não estava lidando com um caso isolado. Aquele impostor era apenas a face mais visível de algo maior e mais perigoso. Homens que imitavam o cangaço para justificar crimes próprios, aproveitando-se do medo que seu nome causava. Aquilo colocava tudo em risco. Não apenas sua reputação, mas a frágil lógica que mantinha o sertão em equilíbrio. Lampião sabia que o cangaço sobrevivia também da imagem. O mito era tão importante quanto o rifle. Se o povo começasse a confundir o bando verdadeiro com assassinos sem regra, o sertão inteiro se voltaria contra eles. Volantes teriam ainda mais apoio, coronéis encontrariam desculpa perfeita para massacres, e o próprio povo deixaria de ver qualquer diferença entre opressão e vingança. Por isso, o capitão decidiu agir antes que a mancha se espalhasse de vez. Não bastava punir um culpado. Era preciso deixar claro, em cada canto da caatinga, quem era Lampião e quem não era. O bando passou a se mover com estratégia diferente. Não avançava mais apenas por necessidade ou ataque,
mas por investigação. Lampião começou a ouvir mais do que falar. Sentava-se com velhos, escutava mulheres, observava o olhar das crianças. Onde havia medo exagerado, havia pista. Onde alguém tremia ao ouvir seu nome, algo estava errado. Em um desses caminhos, chegaram a um vilarejo quase apagado do mapa, onde ninguém queria falar. Casas fechadas, gente desconfiada, olhares baixos. Lampião percebeu que ali o terror ainda estava fresco. Não demorou para descobrir o motivo. Um grupo pequeno, 3 homens, que diziam agir em nome do capitão. Diferente do primeiro impostor, esses eram mais organizados. Não atacavam por impulso. Escolhiam vítimas que não podiam reagir e levavam tudo: comida, dinheiro, dignidade. Quando alguém resistia, matavam sem hesitar. Sempre com a mesma frase final, jogada como maldição: Lampião mandou. O que mais revoltou o capitão foi saber que, em uma dessas ações, eles haviam executado um homem na frente da própria família, apenas para mostrar poder. Não havia acusação, não havia justificativa. Apenas prazer na crueldade. Lampião ouviu o relato com o rosto fechado, os punhos cerrados, mas ainda em silêncio. Ele sabia que precisava agir com precisão. Um erro ali poderia custar a vida de inocentes. Mandou o bando se espalhar, observar, levantar cada detalhe. Onde dormiam, como atacavam, quem os ajudava por medo ou interesse. O sertão, acostumado a esconder segredos, começou a colaborar. Quando o medo muda de lado, a verdade aparece. O encontro aconteceu de forma diferente da primeira vez. Não houve confronto direto e imediato. Lampião decidiu que aqueles homens precisavam entender, antes de morrer, o peso do que tinham feito. O bando cercou o esconderijo numa madrugada silenciosa. Não houve tiro, não houve grito. Apenas o som seco das armas sendo engatilhadas. Quando os 3 acordaram, já estavam rendidos. Tentaram usar o nome de Lampião como escudo, mas a presença dele ali anulava qualquer mentira. Pela primeira vez, sentiram o medo real. Não o medo que causavam, mas o medo de quem entende que não há saída. Lampião falou pouco, mas cada palavra caiu como sentença. Disse que eles não eram cangaceiros, não eram soldados, não eram nada além de assassinos covardes. Disse que o sertão podia até aceitar violência, mas nunca aceitaria traição ao próprio povo. Um deles tentou se justificar, dizendo que o sertão sempre foi cruel, que só estavam fazendo o que todos faziam. Lampião respondeu com frieza: a crueldade do sertão não absolve quem escolhe ser pior do que ele. Ali, diante deles, o capitão deixou claro que não lutava apenas contra coronéis ou volantes, mas contra tudo que usava miséria como desculpa para virar monstro. O castigo foi diferente do primeiro. Lampião ordenou que fossem levados até o povoado onde haviam cometido o pior crime. Ali, diante das famílias que haviam destruído, ele revelou a verdade. Disse em voz alta que aqueles homens nunca falaram por ele, nunca agiram por ordem do cangaço. O sertão ouviu, incrédulo, mas atento. Quando a execução aconteceu, não foi apenas vingança. Foi um recado espalhado pelo vento da caatinga. O nome de Lampião não era licença para matar inocentes. Quem tentasse usá-lo assim encontraria destino certo. O impacto foi imediato. Povoados começaram a diferenciar o mito da mentira. O medo começou a mudar de forma. Mas, no fundo, Lampião sabia que aquela guerra era impossível de vencer por completo. Sempre haveria alguém disposto a usar o terror como atalho. Ainda assim, cada ação dessas reforçava uma fronteira invisível no sertão. E essa fronteira separava o cangaço verdadeiro da pura barbárie. Quando o bando deixou o povoado, havia dor, havia luto, mas havia também uma sensação rara, justiça reconhecida. E isso, no sertão, valia mais do que qualquer lei escrita. Se essa parte da história te fez pensar, comenta aqui embaixo o que você faria se vivesse nesse tempo. Curte e se inscreve no canal, porque no próximo tópico a história se aprofunda ainda mais, mostrando como até dentro do próprio cangaço essa linha entre justiça e crueldade começa a se romper. O sertão nunca esquece. Mesmo depois que os falsos cangaceiros foram expostos e punidos, o rastro que eles deixaram continuou sangrando em silêncio. Famílias destruídas não se recompõem com discursos, e a desconfiança não some de um dia para o outro. Lampião sabia disso. Cada injustiça cometida em seu nome criava uma rachadura difícil de fechar. E foi justamente nessa fase,
Quando o mito parecia novamente sob controle, que surgiu o caso mais doloroso de todos. Não envolvia apenas impostores. Envolvia homens que, em algum momento, chegaram a andar próximos do cangaço verdadeiro. Gente que conhecia os códigos, os sinais, as rotas. Gente que sabia exatamente onde doía mais. A história chegou até Lampião como chegam as piores notícias, aos pedaços. Um vaqueiro contou de um ataque estranho, outro falou de um saque sem lógica, uma mulher jurou ter visto símbolos do cangaço deixados de propósito, quase como provocação. Mas o que gelou o sangue do capitão foi o detalhe final: as vítimas não eram coronéis, nem informantes, nem soldados. Eram retirantes. Gente faminta, fraca, sem arma, sem proteção. Pessoas que mal conseguiam andar. Aquilo não era apenas crime. Era profanação do próprio sofrimento do sertão. Lampião sentiu algo diferente crescer dentro dele. Não era raiva imediata, nem sede de vingança. Era vergonha. Vergonha por saber que, mesmo sem dar ordens, seu nome ainda era usado como capa para covardia. E pior, agora por homens que sabiam exatamente o que estavam fazendo. O capitão reuniu o bando e falou com dureza. Disse que aquele seria o limite final. Que quem cruzasse aquela linha não estaria traindo apenas Lampião, mas todo o sertão que um dia deu abrigo ao cangaço. Pela primeira vez, falou em voz alta sobre o peso de liderar. Sobre como o poder, quando mal interpretado, vira maldição. A caçada foi longa. Diferente das outras, não havia pressa. Lampião queria entender por que aqueles homens tinham se tornado monstros. Descobriu que alguns haviam sido rejeitados pelo bando no passado, outros expulsos por indisciplina, outros nunca aceitos por crueldade excessiva. O ressentimento virou combustível. Eles passaram a matar não por necessidade, mas para provar que eram temidos. Que tinham poder. Que, mesmo fora do cangaço, ainda podiam ser alguém. O sertão, nesse ponto, já não os via como homens. Via como sombra. O confronto final aconteceu longe de qualquer povoado. Um descampado seco, silencioso, onde até o vento parecia evitar passar. Quando Lampião ficou frente a frente com o líder do grupo, reconheceu nele algo perturbador: inteligência. Não era um bruto comum. Era alguém que entendia o jogo, mas escolheu jogá-lo sem regra nenhuma. O homem tentou argumentar. Disse que o sertão sempre foi injusto, que só sobrevive quem impõe medo. Disse que Lampião também matou, também puniu, também espalhou terror. A resposta do capitão veio firme, sem grito, sem arma levantada. Disse que existe uma diferença que o sertão conhece bem: matar para sobreviver não é o mesmo que matar para se sentir poderoso. E aquela diferença era tudo. O castigo não foi rápido. Lampião decidiu que eles caminhariam. Caminhariam pelas trilhas onde passaram espalhando dor. Que vissem os rostos que evitaram encarar. Que sentissem o peso do silêncio. Em cada parada, o capitão deixava claro quem eles eram de verdade. Não heróis, não cangaceiros, não soldados de causa alguma. Apenas homens que escolheram o caminho mais fácil: esmagar quem já estava no chão. Quando a punição finalmente chegou, não houve celebração. Não houve triunfo. Houve um silêncio pesado, quase triste. Porque Lampião sabia que aquela vitória também era um fracasso do sertão inteiro. Depois disso, algo mudou. O cangaço passou a ser visto com outros olhos em muitos lugares. Alguns começaram a temer menos, outros a respeitar mais. Mas Lampião carregou aquela história como ferida aberta. Entendeu que seu maior inimigo não era apenas o coronel, nem a volante, nem o impostor. Era a ideia distorcida do que ele representava. E isso, ele jamais conseguiria controlar completamente. Quando o bando seguiu viagem, o sertão ficou para trás com suas dores antigas e novas cicatrizes. Mas uma verdade ficou marcada: nem todo monstro nasce sozinho. Alguns são criados pela fome, pelo abandono e pela ausência de justiça. E quando alguém decide usar o nome de outro para justificar seus crimes, a culpa se espalha como fogo em palha seca. Se essa história te fez refletir sobre até onde vai a responsabilidade de um líder, deixa teu comentário aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal e continua acompanhando, porque o sertão ainda guarda histórias que poucos tiveram coragem de contar.